A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, casais abençoados. Estamos aqui no 20º dia da nossa maratona de casais. 21 dias edificando o nosso casamento, essa maratona poderosa. E veja bem, nessa 20ª aula, eu quero falar sobre princípios da honra no casamento. Hoje eu quero ministrar sobre honra. E é importante você ter a revelação verdadeira do que é honra dentro da palavra de Deus e o que é a base, uma base sólida para você edificar o seu casamento. Mas nós vivemos numa época onde que as pessoas têm feito afirmações ousadas acerca do que é base para o casamento e que não estão na palavra de Deus. Nesses dias, ouvindo, estudando, meditando, você percebe pessoas falando aqui a base para um casamento feliz, a base mais importante é a vida sexual. Não que ela não seja importante, mas certamente ela não é a base principal para termos um casamento duradouro. Amém? As Escrituras dizem que o Senhor Jesus é a rocha, a qual eu e você, nós vamos edificar os nossos casamentos. Ele é essa rocha. E é sobre a rocha que o nosso casamento tem que estar edificado. Certamente que nós queremos sim um casamento onde o sexo seja maravilhoso. No entanto, isso só acontecerá à maneira que nós edificamos o nosso casamento. E o melhor lugar de edificar o seu casamento, a sua vida conjugal, é sobre a rocha Jesus Cristo. Amém? Outra afirmação que nós ouvimos frequentemente é que o romantismo é a base do casamento. Não é que o romantismo não seja bom, claro que é bom, é necessário. No entanto, não é a base. Principalmente esse romantismo que vem das novelas, dos filmes de Hollywood, Entenda o seguinte, que romantismo, segundo a Bíblia, é o que nós chamamos de honra. Não existe nada mais romântico do que uma pessoa honrar, principalmente o marido honrando a esposa e a esposa honrando o seu marido. Mas o que é honra? Então veja bem, honra é apreciação, é estima, é respeito, é reconhecimento. Então quando nós fazemos isso, nós estamos honrando o nosso cônjuge. E veja bem, e essa é a verdadeira rocha que tem que estar debaixo dos nossos pés. Lembrando, a base é Cristo, e nós, sobre essa base, nós honramos. Amém? E quando nós aplicamos isso no nosso casamento, certamente nós vamos ter momentos poderosos, sabe? É importante, veja bem, para o homem, ter uma mulher ao seu lado que honre ele, que reconheça a autoridade dele. É fundamental também para a mulher ter um homem que honra no trato, que seja sensível, que trate com consideração e respeito a essa mulher. Sabe, os dois, lembrando sempre, a maior necessidade do homem na sua identidade é valor e significância, e da mulher é segurança. Então, quando uma parte honra a outra, certamente que nós teremos um casamento duradouro. Amém? Então nós podemos honrar com pensamentos, mas o mais importante é que você use palavras e ações. Então você tem que honrar o seu cônjuge com palavras e ações. Todas as vezes que você tiver oportunidade, expresse, fale, honre. Não apenas em datas comemorativas, mas que isso se torne um estilo de vida entre o casal. Amém? Honra é algo que não se fala apenas, mas também toca no fundo do coração quando é demonstrado. Quando nós ouvimos, ficamos sabendo, isso toca, mas quando nós vemos, isso toca profundamente. Atos de honra e de nobreza, então, tem que ser um estilo de vida entre nós. Isso é tão bom que eu considero os melhores filmes pessoas que de alguma forma apreciaram honra, que deram sua vida, que foram capazes de ter atos heróicos
para salvar pessoas, para honrar pessoas. Então, se isso nos toca quando nós vemos em filmes, quanto mais a nossa vida. Sabe, quantas personalidades aí que marcaram a sua geração por meio da honra. Sabe, uma das pessoas que eu admiro, assim, a gente vai lendo biografias, nós vemos então Nelson Mandela, que por 27 anos ele ficou preso. 27 anos no apartheid, lá na África do Sul. E quando ele foi solto, né, todo mundo esperava uma revolução, uma separação da nação entre a parte negra e a parte branca. E o primeiro discurso que ele fez foi o quê? Ele pediu a paz, ele declarou: nós somos um único país. Ou seja, ele teve uma atitude de honra, porque muitos esperavam que ele saísse e vingasse contra a classe opressora, supondo assim. Mas não, ele buscou o caminho mais nobre, o caminho da honra. E eu tenho certeza que essa atitude dele preservou a vida de milhões de pessoas dentro de uma guerra civil, né? E o que aconteceu? Hoje você pode ir lá na África do Sul, você vai ver aeroporto, ruas, muitas coisas com o nome dele. Ou seja, isso é um sinal para nós que quem honra, colhe. Então, quando nós honramos, nós colhemos. E se nós vemos isso na vida de pessoas, eu quero falar para você que no seu casamento também obterá uma colheita poderosa pela decisão e o ato de você honrar. Então, em nosso casamento, há momentos de manifestar honra. E os grandes problemas que nós enfrentamos é justamente pelo contrário. Em vez de ter honra, tem desonra. Então a grande raiz de problemas, de brigas, de separações é por causa de desonra. Sabe, por causa de desonra. Às vezes as pessoas nos procuram para aconselhar. E quando você vai ouvindo e percebendo, você vai ver que o desejo da separação é justamente por atitude de desonra da outra parte. De desonra. Então, quando nos sentamos ali para conversar com as pessoas e elas vão falando, você vai avaliando. E muitas vezes, presta bem atenção, mulheres, muitas vezes o marido que desonra, ignorando e desprezando essa mulher, e a coisa mais interessante que quem decide largar primeiro, o amor acaba em primeiro lugar, é o marido, que escolhe separar. Sabe por quê? Porque a mulher permitiu e acostumou a viver nesse ambiente de desonra. De desonra. Nós só honramos a quem amamos. E o que acontece? Quando essa atitude ela vai se tornando um padrão entre o casal, aquele que desonra, a pessoa que está sendo desonrada, e ela aceitou isso, né, perdoando, tentando lidar com a situação, aprendendo a viver com essa desonra, o que acontece? Aos olhos da pessoa que está desonrando, a desonrada vai cada vez mais diminuindo, ao ponto daquele que desonra vai achar que essa pessoa não merece ele, que ela é muito pequena perto dele. Então veja bem, nós temos que tratar toda atitude de desonra, para que ninguém se diminua aos olhos do outro. Então nós temos que entender isso, que a desonra destrói a imagem de quem está sendo desonrado. Se a mulher, ela vai ser destruída a sua imagem aos olhos do outro. Amém? Então só se ama o que se honra. Só se ame o que se honra. E quando falamos bem daquilo que nós amamos, isso se torna maior ainda aos nossos olhos. Se por um lado você desonra aquela pessoa, ela vai diminuindo aos seus olhos, e chega um ponto que você vai desprezar, o contrário também acontece. Quanto mais você honra, quanto mais você fala das qualidades, quanto mais você elogia, sabe?
você vai ficar imensamente grato pela vida daquela pessoa. E você vai ver o favor de Deus imerecido que alcançou você. Sabe, quando nós honramos, eu falo por mim, quando eu honro a minha esposa, cada vez mais ela cresce aos meus olhos. Cada vez mais eu vejo os pontos positivos, eu fico preso naquilo que eu amo na vida dela. Então, veja bem, esse é o caminho a qual eu e você, nós temos que ter como prática no nosso casamento. Amém? Então, nossa sociedade é uma sociedade simplesmente de desonra. Desonra no trabalho, desonra na escola, desonra, né, com os professores, assim por diante. Hoje, os professores não têm honra nenhuma. Lembro-me quando eu estudava, eu tenho 43 anos, lá no primário, a gente ia para o pátio da escola para cantar o hino nacional. Os alunos entravam só depois dos professores na sala de aula. Então, os professores eram tratados com muita honra. Mas hoje a sociedade, essa sociedade moderna, mudou os padrões. E isso tem gerado muitos problemas e conflitos familiares. Lembra-me de uma vez que um casal me procurou, o marido, falando que o seu filho de 11 anos de idade não os honrava. E eles ali, cada dia, admitia aquilo acontecendo e crescendo na vida do seu filho. Só que, porém, essa criança de 11 anos, ele tinha um primo um pouco mais velho, que era o ídolo dele. E ali, tudo que o primo falava, ele fazia. Tudo que o primo ensinava, ele aprendia. Mas por que ele não aprendia com seus pais? Por que ele não tinha admiração aos olhos do seu pai? Sabe por quê? Porque os pais permitiram o caminho da desonra abraçar o seu filho. Por um lado, ele honrava o seu primo. Cada vez mais o primo, a imagem do primo crescia aos seus olhos. E ele admirava e queria ser igual. Então veja bem, nós temos que tratar sobre isso. Temos que crescer em honra no casamento, na família. E muitas vezes as pessoas falam que é a televisão. Eu falei disso, né, de alguns hábitos. A televisão, ela pode sim ter um nível de influência negativa, mas não é a televisão que em si desfigura a imagem dos filhos. Sabe quem que é? A permissão dos pais em deixar os seus filhos desonrarem. Simplesmente é assim a atitude dos pais. Então veja bem, um casamento cheio do Espírito é um casamento cheio da honra. Nós temos que ter esse ambiente de honra. Amém? Então eu quero falar alguns princípios aqui para você. E o primeiro, a honra é uma chave essencial. Amém? É uma chave essencial. Olha só Efésios 5:33 o que diz. Não obstante, vós, cada um de per si, também amem a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Amém? Então é uma chave primordial, essencial para todo casamento vencedor. Então veja bem, a palavra aqui respeito significa honra. Então, em outras palavras, as esposas têm que honrar os seus maridos. E a ordem para os homens é, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? E essa palavra aqui, consideração, também tem o mesmo significado de respeito, que é honra. Então, tanto a mulher como o homem, o marido, tem que honrar um ao outro. Sabe, o texto diz para que o marido trate a esposa com dignidade, ou seja, com honra. Não tem nada mais digno que tratar a outra parte com honra. Nós só amamos o que honramos. Quanto mais honramos,
mais amamos. Se nós quisermos que a chama do amor aumente, o nosso amor aumente para o nosso cônjuge, então decida honrá-lo diante dos outros, decide engrandecê-lo, deixe que as suas palavras engrandeçam e aos seus olhos o seu cônjuge vai crescer, vai ser valorizado. Amém? É preciso honrar no dia a dia. Então, essa chave, que é uma chave essencial para o casamento, eu quero falar algumas coisas sobre isso. Então, primeiro, aprenda a honrar a posição. Não podemos honrar uma pessoa sem honrar a posição que ela ocupa. Amém? Então, você tem que honrar o seu marido e você tem que honrar a sua esposa. Sabe, tem um exemplo bíblico poderoso, que é sobre a rainha Vasti, que está no livro de Esther. Não vou ler o texto, né? O rei Assuero, que era casado com ela, né? Ela era a rainha e o rei Assuero era o rei. Conta-se que no 7º dia da festa que esse rei programou ali, com todos os reis que estavam debaixo da sua liderança, e chegou um momento que a Bíblia diz que eles tinham bebido muito, e ele estava muito empolgado, e ele queria mostrar a sua esposa, a sua rainha, o quão gloriosa ela era dela. Então, ele mandou os eunucos lá chamar, e por algum motivo que a Bíblia não fala, ela não quis ir. E simplesmente quando os eunucos chegaram com a notícia que ela não iria, então ele ficou furioso. E o pior, ele foi desonrado, porque esse não era o protocolo. Quando o rei chamava, a rainha tinha por obrigação ir na presença do rei. Então, o rei, ele ficou numa sinuca de bico, como se diz, sem saída. Aí ele chamou os sábios que andavam com ele, e juntamente com algumas autoridades, os príncipes, e perguntou qual atitude que ele deveria fazer. E ali, todos ali, em comum acordo, falou: olha, rei, a rainha, ela não apenas só desonrou, mas desonrou a todos os homens do teu reino. Porque se sair daqui essa notícia, a partir do momento que as nossas mulheres ouvirem, nenhuma delas nos obedecerão mais. Então, para que isso não aconteça, faça agora um decreto que nunca mais a rainha Vasti esteja na sua presença. E assim foi feito. Então, olha só a consequência que houve por causa de uma decisão de desonra. Poderia ter, a Bíblia não fala o porquê ela não foi, mas poderemos supor muitas coisas. A Bíblia fala que eles tinham bebido muito, então ela poderia pensar: não vou ficar no meio de bêbado. Amém? Poderia ter feito isso, mas ainda assim foi um motivo de desonra. Mas quantas mulheres, às vezes, que o marido está num churrasco e simplesmente ele a chama para ir na roda lá conversar, estar com seus amigos, e essas mulheres falam, às vezes são até crentes, cristãs, e falam assim: eu não vou ficar em roda de bêbado, não vou desonrar o meu Senhor. Mas eu quero falar para você, talvez o seu marido quer mostrar a esposa gloriosa que tem. Não faça isso não. Apesar de tudo, honre o seu marido, esteja com ele, porque você vai ganhá-lo, não é gerando desonra, você vai ganhar ele honrando a posição. Então honre a posição. Em nenhuma situação, sabe, você deve agir dessa maneira. Mas também o inverso acontece. Várias situações, como por exemplo, o marido promete à esposa levar ela para jantar, e essa mulher programa, ela vai em salão, ela se arruma, ela fica toda gloriosa. Aí de repente o marido vem todo desarrumado e vai os dois jantar. E o marido, na cabeça dele, só o simples fato de ter pago o jantar já é grande coisa. Mas eu quero falar para você: faça isso não, marido. Se arrume para sua esposa também, porque ela quer se sentir bem juntamente com você. Ela arrumou para você, e também você deve honrar arrumando ela. Eu quero falar que casamentos acabam quando a desonra na posição. Então nós temos que aprender
a honrar, a valorizar. Sabe? As pessoas que mais avançam na vida, eu quero falar para você, nem só de casamento eu estou falando agora, mas em qualquer área. Sabe quem são as pessoas que mais avançam? São as que honram. Nem sempre serão as mais hábeis, mais inteligentes, nem sempre. Quantas pessoas inteligentes você sabe, que conhece, que não deram certo na vida? Sabe por que às vezes não deu certo? Porque eles acharam que eles eram bons o suficiente para não honrar ninguém. Por isso estão na posição que estão. Então a honra é um caminho de vitória. Quando nós honramos a posição, quando nós não honramos a posição a qual está na nossa frente, nós não a teremos. Por exemplo, a Bíblia fala que quando nós recebemos um profeta no caráter de profeta, recebemos a unção do profeta. Então, quando você honra o seu patrão no caráter, na posição dele, você pode ter certeza que um dia você vai ser patrão, porque você vai almejar e vai alcançar, porque você honrou. Amém? Entenda, a honra é um caminho. Sabe, para muitos que nós estamos entendendo, por exemplo, a honra tem que ser um protocolo no nosso meio. Nem todo lugar você pode usar a mesma roupa que você usa, por exemplo, na sua casa, no seu momento de lazer. Por exemplo, se você for diante do juiz, num tribunal, você não pode ir lá de bermuda, amém? De traje esportivo. Você tem que ir apropriado ao momento. Também, se você é convidado para ser um padrinho de casamento, você não vai de calça jeans e de chinelo, porque isso vai desonrar os noivos. Quando você se apropria, quando você se arruma, os noivos vão se sentir honrados na posição que eles estão. Então honre. Entenda o seguinte: na nossa época, esse protocolo era tão valorizado que quando eu era criança, se eu estivesse na sala e os avós, meus pais, quem fosse, chegasse, nós saímos. Para quê? Para que eles pudessem conversar as coisas de adultos. Mas hoje não é assim. Pra você ter uma ideia, na nossa época, para a criança comer uma coxa de frango, quem comia a coxa de frango eram as pessoas adultas. Nós tínhamos que sonhar em crescer para comer coxa de frango. Hoje inverteu tudo. Você entendeu? Ah, mas isso é honra. Quantos que nesse tempo viveu honra e hoje está prosperando, está crescendo, está dando tudo certo, não tem dificuldade de honrar ninguém, sabe? Ao contrário dessa geração de hoje, que infelizmente não são ensinados honra no meio da família. Sabe, muitos dizem que isso é coisa de gente idosa. Por exemplo, pedir bênção para o pai. Hoje, todos os dias que eu falo com a minha mãe, com meu pai, eu peço bênção. Eu tenho 43 anos de idade, mas minha idade não mudou nada não. Eu sou filho do mesmo jeito e necessito da bênção dos meus pais todos os dias. Ensine isso para os seus filhos. Ensina, porque esse deve ser o protocolo, a maneira de uma família vencedora. E quando nós entendemos isso, as coisas acontecem certas na nossa família. Agora, deixa eu te perguntar, como seus filhos te tratam, se você os tem? Como a honra é permitida na sua casa? Como que é o trato entre vocês? Honra ou desonra? Qual que é o protocolo na sua casa? Como que é? Como que as coisas funcionam? Como você trata o seu cônjuge na ausência ou na presença dele? Porque tudo isso aí vai falar aonde que o nosso casamento, a nossa casa vai chegar. Sabe, romantismo é algo superficial, é piegas, vai passar, passa, esquece. Mas a honra é algo sério e poderoso, porque às vezes um buquê de rosa, a pessoa esquece, mas uma atitude de honra marca. Então honre a sua esposa. Sabe, é tão poderoso honra, porque a glória no Velho Testamento estava relacionada à honra. Você está entendendo? Então vamos lá, protocolos de tratamento. Como você trata o seu cônjuge? Como que é o trato com seu marido?
como que é o trato com a sua esposa. Você esquece de datas importantes, você esquece dela, você sai na rua andando na frente dela. Sabe, eu quero falar para você que homem que anda na frente da mulher, o que acontece? Isso pode ser correto na Índia, no Japão, na Coreia, onde que é comum, mas aqui no Brasil não. Sua esposa tem que andar do seu lado. Você tem que pegar na mão, andar do lado, sabe? Marido sempre fale com sua esposa num tom de brandura. Não fala alto, não. É o seguinte, uma mulher gritando é chato, é horrível. Mas quando um homem grita, marca a vida da mulher, destrói o ambiente. Um homem gritando alto é terrível, é traumatizante. Então não trate a sua esposa assim, porque não só apenas sua esposa, seus filhos estão vendo. Isso é uma coisa séria. Olha só, muitos maridos não medem o tom de voz falando com a sua esposa. Por isso acham que não vai gerar maiores consequências. Eu quero falar para você, irmão. Quando você fala assim, você está desonrando a sua esposa terrivelmente. Outra coisa também, jamais use a sua esposa com motivo de piada, de gracejo, diminuindo ela, desonrando ela. Você até pode falar de situações engraçadas, mas que nunca a desonra e nunca diminui diante dos outros. Amém? Então creia nisso. O marido também, olha só, deve honrar a palavra da esposa diante dos seus filhos. Muitas vezes, quais são os motivos de muitas brigas? Os filhos chegam, questionam a mãe e o pai vai para o lado dos filhos. Faça isso não. Amém? Sabe, quando a mulher ela administra bem a casa, ela conquista a confiança do seu marido em relação às decisões do dia a dia. E ela recebe dele todo apoio em qualquer momento. Ele vai agradar ela, ele vai honrá-la. Sabe, em troca também uma esposa honrada, que se sente honrada pelo marido, nunca vai afrontar a autoridade do marido como líder da casa. A honra tem um poder espiritual extraordinário. Sabe, não permita que seus filhos os tratem como você. Ensina-os a falar Senhor e Senhora. Amém? Ao fazerem isso, eles honrarão os pais, entendendo que estão em uma posição diferente e precisam tratar com obediência. Você não pode jamais aceitar o seu filho aumentar a voz sobre você, porque se você aceitar, você está dizendo para ele que ele tem a mesma posição que a sua hoje. Então veja bem, preze pelo protocolo do trato da família, mas o protocolo também de roupa. Olha só, cada roupa tem o seu momento, e roupa pode refletir também desonra. Se alguém vai a um casamento com bermuda, como eu falei, ele está desonrando os noivos ali, sabe? Às vezes as mulheres esperam meses, como eu falei, para sair com seus esposos. Elas se valorizam, mas na hora que o cidadão vai sair, ele sai de qualquer jeito. Faz isso não. Honre a sua esposa. Sabe, a esposa, ela quer se sentir honrada com o marido se esforçando para ficar bonito para ela. Amém? Vista-se de maneira apropriada. O protocolo das palavras também. Também podemos honrar uma pessoa com as palavras mágicas. E que palavras são essas? Palavras de gentileza, como pedir licença, pedir por favor, agradecer quando alguém fazer algo. Então faça isso com seu marido, a sua esposa. Como, por exemplo, cumprimentar o seu cônjuge ao acordar, um bom dia, perguntando se dormiu bem, se está tudo bem. Eu quero falar para você que isso pode mudar o estado de espírito de uma pessoa.
pedir licença ou permissão para pegar algo. Quando você faz isso, você está dizendo que a pessoa tem primazia na sua vida. Amém? B. Aprenda a honrar através da gratidão. Nós temos como caminho de Deus o caminho da gratidão. Esse é um caminho que Jesus nos ensinou em todos os momentos no Evangelho. Tudo que Jesus fazia, ele dava graças ao Pai. Então, gratidão é o caminho de Deus. Mas, por outro lado, nós temos o quê? A ingratidão que destrói casamentos. Quantos maridos que a esposa, às vezes, no dia, mal, cansada, cabeça distraída, alguma coisa, ou ela não está bem, de saúde, ela vai e erra na comida. Talvez coloca muito sal. Aí aquele marido que não sabe honrar, que não aprendeu a honrar através de gratidão, ele não vai reconhecer o esforço do tempo que ela gastou fazendo aquela comida. Ela vai falar, mas você não sabe, não tem jeito não. Você não sabe cozinhar mesmo não. Ei, meu Deus do céu. Faça isso não. Ao contrário, mesmo que esteja mal, agradeça a ela pelo empenho. Fala, meu bem, vai dar tudo certo, mas eu reconheço o seu esforço. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Sabe, a Bíblia diz que nós em tudo devemos dar graça. Ou seja, dê graças por tudo que você tem, esposa, filhos, tudo. A gratidão tem um poder enorme para liberar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Milagres acontecem. Mas quando a ingratidão vem, que é uma forma de desonrar, o que vai deixar a pessoa mais insatisfeita? O ingrato é insatisfeito. Ele não tem satisfação. Aquele que é grato pelo seu cônjuge, em qualquer momento, ele honra. Mas que é o ingrato, ele desonra a qualquer momento e por pouca coisa. Sabe, o nosso pensamento deve ser sempre de que recebemos algo que nós não merecemos. A esposa, os filhos, e quando nós temos esse entendimento, simplesmente nós somos gratos. Amém? Então, como nós podemos ser gratos? Quero falar algumas coisas aqui para você. Primeiro, quando nos sentimos devedores. Paulo diz que nós devemos pagar, não devemos ficar devendo nada a ninguém, senão o amor. Ou seja, quando você se considera devedor, você quer pagar. Então, isso na vida comum do lar é muito gratificante. Ou seja, você é grato porque se sente devedor. A pessoa fez uma massagem, arrumou a casa, está ali com você. Você tem esse caminho poderoso da gratidão. Você se sente devedor e quer pagar com gratidão. Amém? No nome do Senhor Jesus. Você deve honrar o seu cônjuge. E não é um dia específico, mas você deve transformar a honra como um estilo de vida. C. Aprenda a honrar reconhecendo a autoridade. Nós honramos quando nós reconhecemos a autoridade. Amém? A Bíblia conta sobre os valentes de Davi, foram homens extraordinários. Homens que fizeram feitos maiores do que o próprio rei Davi. Você tem uma ideia, um dos valentes deles venceu 800 filisteus. Lutou contra 800. Outro, ele lutou tanto dia e noite na guerra que a espada ficou grudada nas suas mãos. E esses homens honraram Davi até o último dia, porque reconheceram que Davi era um enviado de Deus. Sabe por que às vezes as mulheres têm dificuldade de honrar o marido? Porque acham que o marido não é enviado de Deus. Acham que elas são melhores e mais capazes. Eu sei que tem mulheres que são mais capazes, talvez tenham um salário maior do que o marido, mas isso não isenta ela de honrar o seu marido, a posição que ele tem. D. Aprenda a honrar servindo. Então nós honramos uns aos outros simplesmente servindo. Quem honra, serve. Simplesmente assim. É preciso pagar qualquer preço para agradar o nosso cônjuge e fazê-lo feliz. Então, em nome de Jesus, escolha servir. Homens, escolham servir suas esposas, ajudando no cuidado da casa. Isso não vai diminuir em nada. Se você tem condição de pagar alguém, que pague, mas que esteja também nas atividades juntos com a sua esposa. Amém? Então,
hoje o que eu queria falar é sobre honra. E honra é o caminho de Deus. Nós também servimos ao nosso cônjuge, olha só, investindo no seu chamado, em sua vocação natural, incentivando nos estudos e no crescimento também profissional e ministerial, e abençoando financeiramente, dando presente e dando dinheiro para a esposa se ela não trabalha fora. Amém? Então vamos orar nesse dia. Depois você, juntamente com a sua esposa, podem ler as tarefas de hoje e creio que será um grande mover. Mas eu quero orar para que esse tempo de compartilhar e também orar com a sua esposa seja um tempo poderoso em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa tarde tão gloriosa, eu quero apresentar esses casais, pedindo ao Senhor que o Senhor possa mover nesse tempo de compartilhamento, que eles possam compartilhar, abrir o coração, para que o Senhor possa transformar todas as coisas nesse casamento. Eu declaro na vida dessa esposa, na vida desse marido, que eles serão uma grande bênção, andarão pelo caminho da honra, honrando sempre um ao outro, pagando aquilo que lhe é devido, honra. Ó Deus, e quero declarar que o momento da oração será um momento de quebrantamento, de transformação e de transferência de unção. Que assim nós abençoamos cada casal em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão? Então agora com a sua esposa, compartilhe com ela e ore com ela, tá bom? Até amanhã para a última aula da nossa oficina. Fique na paz. Tchau.